Ô de casa, ó quem tá aqui. Eis-me aqui. Como é que vai, pastor? Melhor agora estando aqui com você nesse programa maravilhoso, né? Muito bom. É bênção, né? O programa Trocando Ideias é preparado aqui em Campinas, na Luz para o Caminho. É um oferecimento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Pastor, como é que vai a Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Varão, estamos aí começando mais um ano cheios de planos, de entusiasmo e de programações maravilhosas. Vamos ter agora, essa semana, um congresso de avivamento, depois o congresso das mulheres, e aí, só coisa boa. Que maravilha. Só coisa boa. Vamos lá então, pastor, a gente tem 3 programas no programa de hoje. E eu começo aqui com a participação do Carlos Neto, ele é de Guarujá, em São Paulo. Guarujá é um lugar que a gente gosta de fugir de vez em quando para ir para a praia. Boa. Para quem é de São Paulo, a gente Boa. vira e mexe, está por lá. Graça e paz, meus irmãos e toda a equipe desse programa maravilhoso. Essa é a minha segunda participação no Trocando Ideias da LPC. E aqui vem a pergunta dele. Em Gênesis 4:15, o escritor conta que o Senhor pôs um sinal em Caim para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse, segundo a tradução da Nova Almeida Atualizada. Existe algum subtexto ou estudo que especule sobre esse sinal ou marca? O que teria sido essa marca? E ele aproveita para pedir orações para a igreja, para a região dele, que passa por uma crise hídrica. Obrigado mais uma vez, que Deus continue abençoando ricamente. Qual o nome dele? A vocês. Carlos Neto. Ô Carlos, que Deus abençoe aí a sua região nessa crise, falta d'água, que Deus traga chuva para essa terra, para essa região, possa resolver esse problema que aflige tanto as pessoas da cidade quanto as pessoas do campo. Bom, a sua pergunta é um tema de debate, de especulações, de conjecturas, e o certo é que nós não temos nenhuma palavra, viu, Tiago, decisiva, definitiva sobre esse assunto. Que tipo de marca era essa? E se nós temos algum dado além desse texto para dizer, não, é esta ou aquela marca que Deus pôs. É especulação. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito. Onde a Bíblia não tem voz, eu não devo ter ouvidos. Então, fica no campo da especulação apenas. Agora, o que é importante é o propósito da marca. Deus está poupando Caim, olha que coisa, o cara matou o irmão, escondeu ocultação de cadáver, negou o crime. Quando Deus perguntou, onde está Abel? Eu sou guardador do meu irmão, porventura? E Deus ainda protege esse cidadão para não ser morto, não receber vingança de sangue. Olha o tamanho da misericórdia de Deus. Deus está protegendo esse homem de receber o que ele aplicou de maneira tão desumana no seu próprio irmão, um fratricida. Então, o que tem a destacar aí é a incomensurável misericórdia de Deus. Só isso. William Hubert pergunta, pastor, quais são as principais diferenças entre o cristianismo bíblico e o catolicismo romano? Ô Tiago, veja bem, algumas coisas breves, que isso aqui era a pergunta para ficar aqui 1 hora conversando, né? Para dar uma resposta tão curtinha não é tão fácil. Mas, em 607, com o reconhecimento, ou melhor, a nomeação do imperador romano Focas ao bispo de Roma, Bonifácio III, como bispo universal da igreja, começa, historicamente, a instituição do papado e, consequentemente, do catolicismo como tal. A igreja foi abrindo as suas portas para receber as pessoas e elas vieram com certos laivos de paganismo. Por isso, muitas outras novidades foram sendo inseridas. Doutrinas estranhas às Escrituras, por exemplo, a questão da salvação pelas obras, a questão do confessionário, a questão da tradição, a questão da transubstanciação, o sacrifício incruento de Cristo, a questão das relíquias sagradas, a questão da oração pelos mortos, da canonização dos santos, de olhar Maria como mediadora e corredentora. O Papa agora atual, Leão XIV, tenta reverter isso.
A ideia de que existe um purgatório em que a pessoa morre e vai para lá penar, não sabe por quanto tempo, até expurgar os seus pecados, anulando, de certa forma, o sacrifício de Cristo. A ideia do Papa como vigário de Cristo na Terra, sua fala ex cátedra ser uma fala infalível. Então, são coisas que foram acrescentadas e agregadas e agregadas e agregadas que não tem qualquer amparo na palavra de Deus. Então, ela se desviou da rota das Escrituras, o que oportunizou certamente a reforma protestante do século XVI. Então, eu creio que qualquer igreja, qualquer denominação, precisa sempre avaliar a sua teologia, o que ela crê e o que ela faz, dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Essa é a visão que se tem de uma igreja evangélica. Uma igreja evangélica crê que a Bíblia, só a Bíblia, é a única regra de fé e prática. Acho que esses são os pontos que se distinguem, se separam. Partindo agora para a nossa última pergunta de hoje, é a participação do Luciano. A igreja que eu frequentava, e ele isenta aqui o nome da igreja, a liderança da denominação era afiliada ao partido de esquerda. Eu acho isso completamente desconexo. Cheguei a questionar o pastor a respeito disso e fui ignorado, o que me fez sair dessa igreja. Eu agi corretamente ou eu fui radical demais? Bom, Tiago, essa é uma questão hoje ainda em debate, né? E porque talvez a palavra esquerda precisasse ser bem definida. Se você pega, por exemplo, eu me lembro que eu morei nos Estados Unidos no ano 2000, 2001. E eu cheguei exatamente na época em que estava tendo a eleição, onde o Al Gore, ganhando a eleição na quantidade de votos, perdeu no colégio eleitoral e o Bush foi eleito. Naquela época, você olhava o Partido Democrata e o Partido Republicano, eram pequenas ênfases do ponto de vista, basicamente, da economia. Um era mais social, outro era mais liberal. Quando você fala de esquerda hoje, parece-me que mudou o entendimento, porque tem um pacote. E esse pacote está muito, mas muito além do pacote econômico, se é social ou liberal. Quando você fala esquerda hoje, você está falando de uma agenda de esquerda. Por exemplo, a questão da ideologia de gênero, a questão do aborto, né? A questão de apoiar ideologias comunistas que são absolutistas, são ateístas. Então, um cristão não pode apoiar aquilo que ele pressupõe reprovar. Porque não dá para você ser um cristão e questionar pilares da fé cristã. Então, é preciso definir o que é esquerda. O que a pessoa entende por esquerda? É claro que não há nenhum político, nenhum ser humano e ser humano político que não seja passível de reparos na sua vida, nas suas ideias, né? Agora, se eu sabidamente sei que um indivíduo, uma pessoa, subscreve esse pensamento que está na contramão da palavra de Deus, se eu sabidamente sei que esses princípios que essa pessoa defende estão contrários à minha fé e eu os apoio, bom, aí de certa forma entra na fala dele, ele acha incoerente, e eu também acho incoerente. Então é preciso examinar caso a caso. Até porque a gente não sabe se isso era trazido em púlpito ou em público ou não, né? Essa postura do pastor, se isso era explícito ou não. Exatamente. Então, eu acho que como princípio geral, e isso eu tenho adotado ao longo do meu ministério de 43 anos, púlpito não é palanque político. A igreja não é curral eleitoral. No nosso sistema presbiteriano, não existe voto de cabresto. Eu sou o pastor da igreja e a minha igreja fechou com fulano de tal. Não. Essa prática nós não temos. Nós não temos. Até porque uma pessoa esclarecida não se deixa encabrestar. Então, a igreja esclarece
Mas a igreja não tem partido político. A igreja tem princípios e ela é governada por princípios. É assim que eu acho que deve existir e deva ser a prática da igreja protestante, a igreja evangélica. Governada por princípios. Para o bom entendedor, se as pessoas entenderem o princípio, um pingue-letra. Está dito o recado. Eu quero te pegar um pouquinho de surpresa. Nessa fala toda que a gente teve uma palavra que me chamou a atenção, que foi esclarecimento. A igreja precisa ter esclarecimento e o cristão tem que ter esclarecimento do que acontece ao seu redor, no mundo, a sua postura em relação a isso. E a minha pergunta é, como se manter bem informado, como o cristão pode se manter esclarecido com tantos vieses, com tanta fake news, pastor? Então, assim, quem que a gente ouve ou que tipo de literatura a gente deve examinar? Ô, Tiago, isso é importante mesmo, porque veja bem, eu acho que nós vivemos no Brasil hoje uma polarização perigosa, né, de gerar até inimizades, e às vezes o desrespeito ao oponente é tal que gera ódio, gera rancor, gera ranço. E eu creio que um político, essa é a minha visão, eu tinha vontade, eu queria ser político na minha infância, antes do meu chamado para o ministério, eu queria de todas as formas ser político. Me filiei no partido, lá na minha juventude, mas eu sou feliz porque Deus me chamou para o ministério, sei que a minha vocação é o ministério pastoral. Eu creio que o político precisa ser também um estadista. Ele precisa ser como Abraham Lincoln. Só para dar um exemplo, Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos. O maior crítico de Abraham Lincoln na campanha para a presidência foi o Sr. Edward Stanton, que foi muito ferrenho contra ele. Quando ele foi eleito, ele nomeou o Sr. Edward Stanton como ministro da guerra e recebeu uma paulada para todo lado de chuvas de crítica. Ele disse, não, mas esse homem é a pessoa mais preparada. E a maneira de você vencer o inimigo é fazer dele um amigo. Quando eu digo fazer amigo, não é amigo fazendo vistas grossas a tudo, não. É preciso ter diplomacia para juntar os cacos, reunir a nação, unificar a nação. E eu entendo que talvez os nossos políticos que estão aí hoje, talvez aí levantando muros e mais muros e mais muros, pudessem construir pontes. Quem sabe ganha o coração, quem sabe traz para perto, quem sabe muda a visão, quem sabe abrace uma visão melhor de mundo, de Brasil. O mundo hoje é o mundo da informação. É preciso garimpar. É preciso garimpar. Mas se alguém garimpar, vai chegar a boas conclusões e vai ser bem informado. Pois bem, encerramos por aqui o Trocando Ideias. Antes de ir embora, a minha dica para você, para que você se mantenha bem informado em relação à igreja e toda a programação, como a gente dizia no comecinho do programa, @IPPinheiros no Instagram. Lá você tem a agenda e toda a programação semanal e fica por dentro do que vai acontecer em breve na nossa igreja. Muito obrigado por esta dica. Eu quero dizer a você que está aí nos assistindo. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nesse quesito, por exemplo, político que nós estamos conversando aqui agora, né, é uma igreja que tem adotado sempre essa posição de pregar o Evangelho. A igreja não é um puxadinho da política. A igreja tem um compromisso de pregar o Evangelho, de esclarecer as pessoas à luz das Escrituras. Uma igreja que, portanto, tem cumprido o seu papel de ser sal da terra e luz do mundo. Você será muito bem-vindo e será um prazer ter você com a gente. Pastor Hernandes, muito obrigado pelo seu tempo conosco aqui, viu? Um privilégio. Obrigado a você de casa que ficou com a gente até o fim do programa de hoje, viu? Antes de ir embora, deixa o seu like aqui no vídeo. Um grande abraço para todos vocês.